O Realme 14 Pro Plus chegou ao Brasil prometendo bastante. Uma traseira que muda de cor e resiste ao frio, câmeras potentes, especialmente no zoom, e uma bateria enorme. Ele está sendo lançado agora em abril de 2025 e nesse review eu quero contar tudo o que eu achei desse cara, onde ele se dá bem e onde ele deixa a desejar. Bora fazer essa tour por esse quase flagship da Realme? Então sobe a vinheta pra gente começar. Lembrando que se você gostar do Realme 14 Pro Plus, a gente vai deixar links na descrição para ele. Comprando por lá, a gente ganha uma pequena comissão que nos ajuda a continuar trazendo material aqui e você não paga nada a mais por isso. Além disso, tem um link para o nosso grupo de ofertas que está aparecendo aqui na tela e que sempre tem boas promoções que a gente separa, fechou? Ó, é escolha.cc/grupo. Bom, como a Realme é uma marca relativamente nova, talvez você não conheça direito os produtos dela. Então eu vou começar posicionando esse cara no mercado e junto com seus concorrentes. A Realme tem basicamente 4 séries principais. Começa pela série Note, que são produtos bem de entrada mesmo. Um pouco acima está a C-Series, que já fica no limite entre os produtos de entrada e os intermediários. Em outro patamar fica a Number Series, que tem os celulares com número, como o caso do Realme 14, por exemplo. Esses são intermediários com alguns recursos extra, seja na câmera ou mesmo no design, que deixam eles mais próximos dos tops de linha. E por fim, os aparelhos da série GT são os flagships. A ideia aqui é que eles tenham processamento e velocidade de top de linha e custem um pouco menos que os seus concorrentes no mercado Android. Então, o Realme 14 Pro Plus é o mais avançado dos intermediários, quase uma linha limite entre o intermediário Premium e um top de linha, ou da série GT. E já vem sendo uma tradição que nos modelos Pro Plus a Realme invista pesado em design e crie modelos que realmente chamem a atenção no mercado cada vez mais competitivo e cheio de concorrentes. Virando o celular de costas, a primeira coisa a notar é esse acabamento perolado. Tem um detalhe que a Realme conta, que é o fato de cada aparelho ter um desenho exclusivo nessa cor branco pérola. E a maior inovação que ela trouxe para esse acabamento é que ele é sensível ao calor. Então, quando a temperatura cai para menos de 16 graus, esse acabamento sai do branco para um azul. E olha, na minha opinião ficou bem bonito. Esse tom perolado branco e amarelo vai ganhando nuances azuis bem fortes que me conquistaram. E mesmo não sendo um fã do frio, eu torci para dias menos quentes em São Paulo para ver mais essa cor. É um design que ganha aqueles adjetivos como único, exclusivo e tudo mais. E eu acho legal esse esforço da Realme, porque é uma tentativa de sair do comum. Essas traseiras têm a assinatura de um estúdio de design. E além do acabamento branco perolado, tem o design do módulo de câmeras. É redondo e saltado, e a Realme manda muito bem nesse anel dourado que cerca as lentes. Ela ainda colocou 3 flashes entre cada uma das câmeras, o que deixou tudo bem harmônico. Tem quem não goste desse design, e chame até de tampa de bueiro, mas eu prefiro achar bacana o esforço que a Realme faz. Mas se essa traseira é toda diferentona, os frames laterais são de plástico que tentam imitar metal. Esses frames são curvos nos 4 lados, saindo dessa tendência de bordas retas que a gente vê em Samsung e Apple. Os botões ficam do lado direito, numa altura boa e ergonômica para um celular grande como esse. No topo, microfones para chamadas e um infravermelho. Não tem nada do lado esquerdo e embaixo fica a saída de som, a entrada USB-C e a gaveta para chips. É uma gaveta para 2 chips, aliás, sem a possibilidade de colocar um cartão de memória. Esse aparelho não conta com eSIM, então se você precisar de 2 linhas é na gaveta dele mesmo. E bora falar de tela? Acompanhando esse mercado há um bom tempo, é bom ver que boas telas AMOLEDs deixaram de ser exclusividade de celular top de linha. E esse cara mantém a tradição dos Number Series com final Pro Plus da Realme e tem uma ótima e enorme tela. São 6.83 polegadas com bordas bem finas. Isso garante uma proporção de tela-corpo de 89,7%, que é 2% maior que a do A56 para a gente comparar. É uma tela um pouco acima do Full HD na resolução, com 450 pixels de densidade, muito maior que a do A56, por exemplo, que não chega a 400. São 120 Hz de frequência, brilho padrão de 1200 nits com um pico de 1500, e ela conta ainda com proteção Gorilla Glass 7i. No final, é uma experiência bem gostosa de uso da tela. O display é curvado nos 4 lados, o que dá uma sensação bem premium de uso. E com esse tamanhão, assistir qualquer conteúdo ou jogo fica bem confortável. 6.8 polegadas é o mesmo tamanho do S24 Ultra ou do iPhone 15 Pro Max. E faltou falar que essa construção é bem resistente, com certificação IP69,
que é a máxima contra água e poeira e que ainda permite que ele sobreviva a jatos fortes de água e consiga tirar fotos submerso. Falei dele por fora, mas o que é que tem de legal por dentro? A Realme colocou como plataforma o Snapdragon 7S de geração 3, uma versão mais econômica do que deveria ser o melhor chipset intermediário da Qualcomm. Ele vem acompanhado por 12 GB de RAM e opções de até 512 de memória interna. É uma plataforma que oferece um desempenho bem bacana para o intermediário e que fez números bons nos nossos testes sintéticos. Foram 840 mil pontos no AnTuTu Benchmark. No Geekbench, ele também fez números animadores, passando dos 4 dígitos do single core, o que é bom. Foram 1.184 no single core e 3.216 no multicore. Eu testei o Realme 14 Pro Plus junto com o Moto Edge 60 Fusion e dá para perceber bem a diferença de desempenho a favor do celular da Realme. Ele me pareceu bem esperto para sua categoria, fluido no uso e rápido na troca de aplicativos, e aguentou muito bem os jogos que a gente testou nele. A Realme traz a Realme UI 6.0, que é a customização do Android 15, com uma promessa de até 2 atualizações de software, o que eu acho pouco. Aqui é importante a gente fazer o seguinte raciocínio. Normalmente, o tempo de permanência das pessoas com o intermediário é maior por questões econômicas. É um público que não quer ou não consegue pagar por aparelhos mais caros e nem trocar de aparelho toda hora. Então, quanto mais tempo a fabricante garantir que ele seja atualizado, melhor para todo mundo. A interface segue a linha do que a gente costuma ver de fabricantes chinesas, como a Oppo e a Honor. É até difícil achar muitas diferenças significativas entre as 3 marcas. São customizações muito parecidas do Android, que oferecem vários recursos de personalização e eu recomendo para quem gosta de sempre mudar algo nas configurações do aparelho. Para isso ele é um parque de diversões. Tem bastante inteligência artificial embarcada, seja pelo Gemini ou pela própria interface da Realme. Mas eu confesso que eu não achei que são recursos que mudam o jogo. Onde está mais perceptível a presença da IA é no pós-processamento de câmeras, mas eu vou falar melhor sobre isso mais pra frente. E um dos pontos fortes desse hardware é a sua bateria. São 6.000 mAh, com suporte a carregamento com fio de 80 watts, com o acessório que vem na caixa. Apesar dos números animadores, ele completou o tanque em 1 hora e 5 minutos. Eu esperava menos, mas a gente tem que levar em conta que ele tem 20% a mais de bateria que os seus concorrentes mais diretos, que ficam na casa dos 5.000 mAh. Ainda assim, com meia hora de carga ele já tinha mais de 50% da recarga e em apenas 15 minutos ele chegou a 30%. No consumo ele se comportou assim. Em jogos, 1 hora de Asphalt Unite gastou 9%, enquanto Call of Duty drenou 12%. Nos aplicativos do dia a dia, 1 hora de gravação em 4K drenou 16%, e o mesmo tempo assistindo a um vídeo no YouTube gastou 8%. E o Realme 14 Pro Plus tem um conjunto de câmeras respeitável para o intermediário premium, que não deve muito para os seus flagships. E aqui eu já estou adiantando uma parte da conclusão desse tópico para não enrolar ninguém. Mas eu quero explicar o porquê dessa frase, começando pelo setup de câmeras que esse cara traz. Na principal e na lente de zoom periscópica, a gente vai encontrar 50 megapixels, com estabilização ótica e autofoco, gravação de vídeo em 4K a 30 quadros por segundo. A única câmera que é um pouco menos avançada, vamos chamar assim, é a ultra-wide de 8 megapixels, abertura f2.2 e ângulo de visão de 112 graus. A frontal tem 32 megapixels, abertura f2.0 e distância focal de 21 mm com autofoco. Ela também grava em 4K a 30 quadros por segundo. De cara, as configurações são boas, mas eu achei que a abertura de luz poderia ser melhor em todas as lentes. Tem IA em modo noturno para compensar a baixa entrada de luz, mas dava para ser melhor. Mas isso se comparado com os tops de linha, mas para a categoria que esse cara tá, eu não vejo como um grande problema. Mas e aí? Como são as fotos e os vídeos dele? Sim, são boas. Especialmente se você gostar de fotos bem vibrantes, com contraste alto e cores fortes. Esse tipo de configuração faz sentido para redes sociais, porque a imagem ganha mais vida, mais força, chama mais atenção no aplicativo. Mas talvez não agrade os puristas, que gostam de tons mais realistas. No geral, eu gostei muito das fotos com o sensor principal. Como eu não ligo e até gosto de fotos mais saturadas, eu achei o trabalho bem legal, seja em fotos diurnas ou noturnas. Em cenários de natureza, como um parque ou jardim, nesse tom mais vívido, as imagens ficam bem legais. E mesmo em cenários mais urbanos de prédio, elas ficam com mais vida, vamos chamar assim. O modo retrato é bem feito, mas o resultado final, sem a edição, deixa o desfoque um pouco forçado. A Realme se orgulha de ter colocado muitos recursos de IA no pós-processamento da foto, e me parece que a preocupação está em impressionar. Então, a foto fica menos real,
com bastante contraste em cores muito fortes. Um dos recursos presentes no aparelho é o AI Hyper Hall, que reconstrói a luz e a sombra da imagem, usando inteligência artificial para prever a direção da luz e aprimorar o HDR. Na apresentação que eles me mandaram, a ideia desse recurso é deixar as fotos de 2 dimensões, como os retratos, mais realistas e visualmente atraentes em comparação com os concorrentes. Eu não concordo tanto assim com o realista, mas ela é visivelmente atraente mesmo. O modo noturno é bem feito, mas tem a mesma característica. A Realme coloca bastante contraste e cor na foto, transformando um cenário de 9 da noite em um de 6:30 da tarde quase. Mas é fiel ao que se propõe, a deixar a foto visualmente atraente. E onde ele quer se destacar mesmo é na sua câmera telefoto periscópica. A lente dele alcança 3 vezes de zoom ótico, que é aquele que não tem nenhuma perda de definição. Inclusive, o modo macro é feito todo com ela. Mas ele propõe no próprio aplicativo um modo de 6 vezes de zoom digital, que é bem bom, e até os 10x as fotos ficam aproveitáveis. Acima disso, eu já acho que não dá para aproveitar tanto assim, porque mesmo com uma boa ajuda da IA no pós-processamento, as fotos perdem muito da definição e da nitidez. É mais para dizer que tem 120 vezes de zoom mesmo, mas tem a boa notícia de saber que existe um intermediário com um nível de zoom de top de linha, potente durante o dia e também à noite. A ultra-wide é a mais limitada do conjunto. Ela poderia ter mais pixels, maior abertura de luz e um ângulo de visão também maior, mas não é uma lente que compromete em boas condições de luz não. E tá, bora terminar esse vídeo. Eu gostei do Realme 14 Pro Plus. Gostei mesmo. A fabricante buscou uma forma nova de inovar na traseira e na construção no geral. E eu acho esse movimento bacana. Faz tempo que o mercado está estagnado e ninguém arrisca nada. A Realme fez isso e o resultado foi bom. Ela uniu isso a câmeras bacanas. Ele merecia uma ultra-wide melhor, mas o resto tá em nível de flagship. Eu ainda acho que falta, no geral, uma preocupação com os vídeos, que ainda ficam abaixo do que a Samsung produz nos seus intermediários, mas em fotos, eles já são uma ótima alternativa para quem não quer o celular da sul-coreana. E por fim, bateria de 6.000 mAh, com carregamento rápido e boa autonomia. Pensa comigo, o que mais você precisa? Talvez só de mais atualizações de software. Mas ó, eu tô gravando esse vídeo antes de ter o preço oficial. Dante do futuro aqui, eu tinha acabado de gravar o roteiro do Realme 14 Pro Plus quando eu recebi com exclusividade a informação do preço de lançamento. Ele vai sair na versão com 12 de RAM e 256 de armazenamento interno por R$ 4.299. Eu vou voltar no raciocínio que eu fiz, que ele vai fazer sentido nesse mercado tão competitivo com preço abaixo de R$3.000. Então ficou bem salgado. Inclusive, eu acho que para a Realme, que é uma empresa menos conhecida e com menos recall entre os consumidores, como a Samsung e a Motorola, seria uma tática interessante baixar tudo o que der nos preços. Mas isso enfrenta um problema, que é o fato da empresa não produzir os celulares no Brasil e depender ainda da importação. Com o dólar alto e as incertezas que o momento econômico do mundo enfrentam, é difícil baixar preço. Mas eu repito, a Realme deveria olhar o preço do A56 e tentar igualar ao máximo para conquistar um público maior. Só que essa é apenas a minha opinião. E você, o que acha? Concorda? Discorda? Conta aqui nos comentários. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que curte celular diferentão, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!